Shalom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de leitura aí do Moshe Cordoveiro, de Tamareira de Débora, Tomer Débora. E hoje a gente vai nós terminamos na última aula os 13 atributos de misericórdia. E agora vamos iniciar nas 10 Sefirot. Então até agora nós vimos 13 atributos, que isso é bem discutido na Torá. Coloque um mediador para que isso não aconteça. Olha, não conheço, vou pesquisar depois sobre isso, Danilo. Obrigado pela dica. Então, nós vimos os 13 atributos de misericórdia, que é algo que a gente vê bastante, tanto no judaísmo, muito mais ainda na Kabbalah. Nós agora no mês de Elul, para quem segue a tradição sefaradi, todos os dias nós fazemos a selichot, né, as rezas de penitência, de arrependimento, e também recitamos os 13 atributos de misericórdia, que é justamente para buscar essa misericórdia de Hashem, num período que é mais julgamento, né? A gente está se aproximando de Rosh Hashanah e Yom Kippur, são períodos de julgamento, onde a gente, de certa forma, encara o anjo da morte, né, para quebrar toda a nossa negatividade e começar um ano limpo. E até agora o Moshe Cordoveiro, então, ele estava falando sobre esses 13 atributos, que eles estão relacionados a Keter. E hoje a gente vai começar a entrar na Sefirot, e vamos começar por Keter. Só antes é importante a gente dar uma pequena introdução. Lá no início do curso, né, na primeira e na segunda aula, a gente falou um pouquinho sobre a árvore da vida, falamos sobre a Sefirot, eu mostrei o gráfico para vocês, né, dei uma pequena explicada. E esse gráfico, esse diagrama que a gente estuda, que chamamos de árvore da vida, Etz Chaim, Sefirot, isso é um gráfico metafórico. Eu até postei no Instagram essa semana, né, que muitas pessoas acabam estudando tanto esse gráfico, que ele vira quase algo real, né, material. E na verdade ele é simbólico. Ele serve como um mapa para a gente entender forças espirituais, os mundos espirituais, mas nós não podemos levar ele ao pé da letra. É como se tivessem essas 10 esferas penduradas em algum lugar, elas não estão em lugar nenhum, né? Elas servem só como realmente um mapa, um diagrama metafórico, para que a gente consiga entender energias espirituais. E isso foi uma briga dentro da tradição por muito tempo, porque os sábios, os rabinos, eles não queriam fazer nenhum diagrama, nenhuma imagem que pudesse levar à idolatria, né, das pessoas acabarem, nossa, vamos aqui agora rezar para Sefirot, né? Eu vou rezar para Hesed, para trazer misericórdia, eu vou rezar para Tiferet, para vir saúde. E aí se corria esse risco de repente, alguém, de uma forma, numa ignorância, no sentido de não saber mesmo, né, acabar caindo nesse erro. Ou de confundir que as Sefirot são o Criador. Então na Kabbalah nós chamamos o Criador de En Sof, o ilimitado. Ele não tem um nome, né? Ele vai ter vários nomes, mas ele não tem um nome de fato. Então na Torá a gente vê Shakai, Kel, Tetragrama, Adokai, vê vários nomes divinos, Elohim, mas nenhum desses nomes é o verdadeiro nome de Hashem, porque Hashem não possui nome, ele está acima de qualquer coisa. Então qualquer nome que a gente dê, qualquer característica que a gente dê ao Criador, nós vamos estar errando, né? Que é como se fosse assim, aquele ácaro que está lá no nosso travesseiro, ele tentar dizer como que é a nossa mente, né? Como que nós funcionamos. Então é um ser muito limitado, né? E ainda assim essa metáfora besta que eu criei agora, né, ela não condiz com a distância do homem para Hashem, que é infinita, né? Então Hashem, tem pessoas que dizem, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, ou Deus é rigoroso. Na verdade, isso são emanações divinas. São formas com que Hashem governa o mundo, governa a sua criação. E muitas das vezes, como nós vemos Deus, na verdade fala mais da nossa relação com Ele do que Ele propriamente dito.
Então, se eu acho que Deus é amor, que Deus é misericórdia, é porque ele se manifesta assim na minha vida. Se eu acho que ele é rigoroso, é porque está se manifestando assim na minha vida. Mas a culpa não é de Hashem, né? A culpa é a causa disso sou eu, né? A forma como ele se manifesta em minha vida. Então a Sefirot, essa árvore da vida, esse diagrama, ele serve de certa forma para nós estudarmos Hashem, mas não em sua essência. A sua essência é algo incognoscível. Nós não conseguimos compreender. E os sábios do Talmud, por exemplo, vão até mesmo proibir que a gente tente fazer isso. Não é nem permitido tentar perscrutar a essência de Hashem, que é algo muito além da nossa compreensão, e qualquer coisa que a gente divague em pensamento, em tentar achar uma resposta, nós incorremos em erro, né, em um grande erro, porque é algo muito difícil da gente conseguir entender, impossível. Então o que a gente consegue estudar e entender é a forma como ele se manifesta na criação, né? E essa manifestação, ela acontece de uma maneira multifacetada, nós podemos dizer. Um exemplo bem clichê que a gente tem na Kabbalah é do prisma, né? Uma luz branca atravessa o prisma, se divide em um fractal de cores. Então essas cores, na verdade, na sua essência, é branca. O que traz esse fractal é o prisma por onde essa luz passa. Mas né, na essência dela, ela é uma luz simples, pura, sem misturas, sem composições. E é assim que nós pensamos no Ein Sof. Por isso que chamamos ele de ilimitado. O Akadosh Baruch Hu, né, o Santíssimo Abençoado seja, que vocês veem que o Cordoveiro ele sempre cita isso, né, que seria o Akadosh Baruch Hu. Quem lê o Zohar vai ver também Kudsha Berihu, que aí seria em aramaico, né? Então essa essência de Hashem, ela é incognoscível. O que a gente consegue estudar é a forma como ele se manifesta. A Sefirot, os nomes divinos, eles vão ensinar para nós essas várias manifestações. Então cada nome divino, ele vai representar uma manifestação de Hashem. Cada Sefirah vai representar uma manifestação de Hashem. Com isso nós podemos o quê? Meditar em um determinado nome divino para conseguirmos nos conectar àquela faceta específica de Hashem. Então, se, por exemplo, a gente fez aqui o exercício, né, as meditações nos 13 atributos, usando uma técnica de meditação, onde a gente se concentra, né, pensa naqueles atributos, reflete sobre aquilo. Mas tem uma maneira da gente meditar visualizando o nome na nossa mente, um determinado nome divino. Então eu posso meditar no nome divino associado a Keter para me conectar a essa energia mais superior, essa manifestação mais superior de Hashem. Eu posso meditar no nome de Gevurah para trazer mais força, mais coragem, mais bravura, né? Se eu sou aquela pessoa que não consigo dizer não, não consigo impor limites nas pessoas, tá sempre todo mundo passando por cima de mim, não consigo me impor numa situação. Então, de repente, eu posso me conectar com a Sefirah de Gevurah, um nome divino associado a essa Sefirah, para me conectar a essa manifestação de Hashem e, com isso, desenvolver essas características em mim também. Então, são técnicas cabalísticas que nós utilizamos. E algo que é assim importante da gente ter em mente, que tudo que a gente aprende na Kabbalah, principalmente quando a gente está começando, o ideal é a gente pensar em como usar isso para trazer mais luz para o mundo, para conseguir ajudar as pessoas à nossa volta, né? Mais do que pensar, eu preciso para mim nisso. Porque é aquilo que a gente já falou em outras aulas. Quando nós fazemos algo direcionando para outra pessoa, e essa bênção alcança essa pessoa, primeiro tem que passar por mim. Então eu já vou estar recebendo de tabela, né? Eu vou receber no fim primeiro do que a pessoa. Então o ideal é nós sempre termos na mente essa questão de que somos servos de Hashem. Assim como Abraham era o escravo de Hashem, né?
Era escravo no sentido de servo, ele servia Shem, despropositalmente, né, sem segundas intenções, sem, querer glória, honras ou algo para ele. Ele servia por amor, era um serviço de amor a Hashem. Então ele fazia porque ele queria agradar, né, ele queria honrar a Deus, ao seu próprio criador. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente quando a gente vai começar a aprender técnicas, práticas cabalísticas. Por que que eu digo isso? Que agora a gente vai começar a correr a árvore da vida, e ao final de cada sefirá, eu acho que não vai dar uma sefirá por aula, porque ele acaba sendo mais extenso em algumas, né? Mas ao final de cada sefirá nós vamos meditar no nome divino relacionado àquela sefirá para vocês já irem também treinando, aprendendo como que se faz, né? E algo importante também que eu vejo às vezes na internet, muita gente ensinando, não quero dizer que é errado, mas é um método perigoso. Você fazer o caminho da árvore da vida de baixo para cima. Nenhum cabalista da tradição faz isso. Porque a gente pensa às vezes, né, para quem está começando, eu tô em Malhut, que é a última sefirá, e eu quero me elevar até Keter, né, eu quero chegar lá, então eu vou subir como se fosse a escada, né, o Sulam Yaakov. Mas não é bem assim, né. O mais correto, o mais seguro é nós sempre trabalharmos com a energia descendo ela para nós. Porque nós aqui estamos quebrados, né, com muitos bloqueios internos, com muitas falhas. Então quando a gente sobe essa escada sem o devido preparo, sem um mestre guiando, na Kabbalah a gente faz a subida, mas é sempre guiado por um mestre. Quando a gente vai trabalhar mais sozinho ou num estudo assim mais aberto, igual estamos fazendo aqui, o ideal é sempre trazer a energia de cima, porque quando a gente traz, ela corrige. Então isso é um ponto importante na Kabbalah. Sempre que a energia desce de Keter a Malhut, é uma energia de misericórdia. E quando essa energia sobe, ela é uma energia de julgamento. Então se nós subirmos essa árvore, ela vai trazer julgamento. Essa luz vai trazer julgamento, porque nós vamos é como assim, é como se nós tivéssemos várias falhas. E ao tentar subir essa árvore, elas vão vir todas de uma vez, que é para você corrigir isso, né. Só que isso acaba trazendo muito julgamento, porque vai começar a acontecer uma série de coisas ruins, problemas, perturbações, né. E aí a pessoa às vezes vai pensar assim: "Nossa, eu comecei a estudar Kabbalah e minha vida está indo para trás", né. Porque esse movimento de subida. Claro que, muitas pessoas que começam a estudar, mesmo que sigam o caminho bem certinho, etc., ainda assim a vida dela passa por uma turbulência. E isso é uma limpeza espiritual, que eu acho que a gente já falou também em outras aulas, que é a questão de se purificar, né? Arrancar todas aquelas cascas de negatividade, aquelas coisas que ainda estão com a pessoa para ela poder começar a receber luz, para ela poder começar a receber a bênção. Então, esse processo acelera um pouco e aí começa às vezes a acontecer algumas coisas, aquela vida da pessoa meio que vira de cabeça para baixo, ela perde algumas amizades, mas tudo faz parte de uma reorganização para criar um recipiente não só interno da pessoa, mas do seu próprio ambiente, para que ela possa receber essa bênção. E aí dali em diante sim, a vida dela começar a se ajeitar, se encaixar as peças, né. E também tem os casos de muitas pessoas que procuram esse caminho, porque já estão com a vida de pernas pro ar, né. E aí começa a se ajeitar, às vezes fica um pouquinho pior ainda no início, mas depois vai se ajeitando. Então algo da gente importante de nós termos em mente, então alguns erros comuns, às vezes, que as pessoas, cometem, né. Uma de achar que Deus está nessa sefirot, né, ele não está. Então ele está acima disso tudo. Tem pessoas que confundem, acham que Deus é Keter, também não é Keter, não está em Keter. Então ele está acima de tudo isso. A gente viu na primeira aula que, ainda acima de Keter, nós poderíamos dizer que temos o Or Ein Sof, que seria a luz ilimitada, a luz sem fim. E acima da luz sem fim ainda o Ein Sof. E ainda tudo isso é metafórico, porque, como eu disse,
esferas, essas energias não estão em lugar nenhum, essas forças espirituais, né? Elas não estão em lugar nenhum. Isso serve só para que a nossa mente limitada consiga ter uma compreensão maior desses níveis espirituais. Então nós somos seres que estão presos no mundo da forma e dificilmente a gente consegue entender algo sem ser pela forma. O que que acontece? Isso é representado, por exemplo, dentro das profecias, né? Os profetas viam símbolos, viam mil coisas, mas na verdade, na realidade, os mundos espirituais não eram dessas formas, né? Senão até seria muito estranho. A gente vai ver, por exemplo, Yeshayahu tem um tipo de visão, e Ezequiel tem outro tipo de visão, e Zerahariah outro tipo de visão. Na verdade, os três vendo a mesma coisa, né? Esses três profetas viram a mesma coisa, que se refere à visão da Merkavah. Mas cada um deles num nível diferente. Então, os símbolos que eles viram foi mostrado de forma diferente pelo nível que eles estavam. Então a gente nunca pode levar qualquer experiência mística que temos dentro da Kabbalah, nunca podemos levar aquilo ao pé da letra. Então, se eu sonho que caiu uma pedra no meu pé, não posso ficar atormentado. Ih, será que vai cair uma pedra no meu pé? Não. O que significa isso, né? O que significa cair uma pedra no meu pé? É uma pedra que é algo estático. Meu pé é Malhut. Posso pensar que Malhut é a forma que eu me locomovo. Ou dependendo, né, as pernas podem representar Hod e Netzach. Então, se a pedra caiu em qual perna, né? Você pode pensar, tentar refletir sobre o que significa isso. Nunca levar ao pé da letra. Isso é bem importante porque quando a gente começa com meditações, reflexões, contemplação, meditações em nomes divinos, às vezes podemos desenvolver aí o que popularmente se chama de mediunidade, terceiro olho, etc. Que na Kabbalah a gente vai falar mais sobre como se fosse Da'at, que um dia a gente chega lá, né? Eh, mas a gente não pode levar esses símbolos ao pé da letra. Isso são indicações de algo que nós temos que estudar, refletir, para trazer um insight e dali tirar um aprendizado, né? Algo que sirva para a nossa vida, tá? Então, o Ensof não é Keter, não é nenhuma dessas Sefirot. Todas essas Sefirot são emanações do Criador, são formas como ele vai governar o mundo. Porque ele é absoluto. Então eu acho que nas primeiras aulas devo ter dado esse exemplo, lá no Portal Shalom já dei esse exemplo várias vezes, né. Como o sol, né, se a gente fosse pensar em algo simbólico, o sol, se chegamos perto do sol, a gente se queima. Então nós temos aí uma bela distância, nosso planeta ele tem uma camada de ozônio que protege contra os raios solares, é por isso que pode existir vida aqui, senão o sol ele consumiria tudo. E ainda assim, num dia ensolarado, se eu quero ver o céu, eu tenho que usar óculos escuros. Então são várias camadas que nos protegem do sol. Não significa que o sol é ruim, é bom, né? Ele dá vida para o planeta, mas é porque o planeta tem uma camada. Se não fosse a camada, a gente estaria muito mais próximo do sol, mas isso seria ruim, né? Então é necessário essas camadas protetoras para que exista vida aqui. Da mesma forma, mas numa escala infinitamente maior, é assim que acontece com Hashem em relação a nós. Ele está em planos muito, muito distantes de nós. Tanto que aqui ele não está revelado. Nós conseguimos ver a revelação de Hashem pela perfeição da sua obra. Como diz o Salmo 92, né? Quão grandiosas são tuas obras, quão profundos são teus pensamentos. Por quê? Aqui nós vemos que tudo funciona numa perfeição inigualável. Então, tem que ter uma causa inteligente, a gente consegue pensar isso. Há uma causa inteligente para todo esse funcionamento, né, a gente pensar que tudo isso veio, ao acaso, seria até um absurdo, né, alguma coisa tem. Aí alguns vão dizer que a gente está dentro de uma Matrix, né, que tem outros seres que criaram a gente, mas também, se fosse ainda assim, né, nessa outra realidade tem seres, e alguém teve que criar esses seres que conseguiram nos criar. Então, a gente chega nesse paradoxo que, querendo ou não, né, chegamos até o Criador. Então o Criador ele é absoluto, ele não
Quando a gente diz, né, o Shema Israel, escuta Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem é Echad, é porque ele é único. O Sefer Yetzirah vai dizer, né, o que a gente pode contar além do Porque ele não é num sentido numeral, que tem e depois o 2. Não, ele é de único. É de que não existe nada igual ele. E se a gente pensasse que existem duas forças no universo que brigam e que estão ali querendo disputar, né, etc., a gente já diria então que Deus não é Deus, né? Se a gente pode pensar que existe uma outra força oposta e que tem esse poder de ficar brigando com Deus e disputando quem que leva mais almas, então nós já estaríamos dizendo que Deus não é Deus, que ele não é o Todo-Poderoso, que ele não é o Absoluto, que ele não é Deus, ele só é um outro ser muito poderoso, mas não é Deus. Para a gente acreditar que existe Deus, ele tem que ser único e acima de qualquer coisa, porque mesmo que ainda existisse uma força oposta, negativa e etc., foi ele que criou essa força. Então é como se a gente pensasse que um dos personagens do Maurício de Souza, lá da Turma da Mônica, pudesse brigar com o Maurício de Souza. Esse personagem não está nem na mesma realidade do Maurício de Souza. Então, por mais que esse personagem tomasse consciência de si e ficasse brabo com o Maurício de Souza, quisesse matar o Maurício de Souza, ele não ia conseguir, né? Porque ele está em outro plano de realidade, ele não consegue nem chegar no seu criador. Da mesma forma, é tudo o que existe, né? Todos os níveis de criação, nada consegue chegar a Hashem. Digamos que ele está sozinho na sua habitação, né? Que é um lugar onde não é nenhum lugar. E quando a gente pensa diferente disso, na verdade nós estamos sendo, de certa forma, idólatras, né? Nós estamos colocando um poder em algo que não tem esse poder. E está escrito, né, que ele criou a luz e criou as trevas. Ele cria a paz e o mal também. Então, luz e trevas faz parte dele. É ele que dá origem a todas as coisas. Quanto mais a gente consegue entender a Kabbalah e entender a nossa realidade, a gente vê que a realidade ela é cíclica, ela não é linear, né? Nós temos uma visão linear da realidade de passado, presente, futuro, mas para Hashem, todas as coisas estão ao mesmo tempo. E se não fosse todas essas várias camadas de realidade até nós não teríamos o livre-arbítrio, porque assim como o Sol, ele absorve, comanda e é, domina todas as coisas e não tem camadas de proteção, Hashem também, se ele fosse revelado nesse mundo, nós não teríamos livre-arbítrio, né? Nós nem conseguiríamos, na verdade, existir, que a sua presença seria tão intensa que tudo seria absorvido por ele. Porque justamente ele é ele não tem composição, ele não tem luz e trevas, ele é uma coisa só. Então onde ele estiver, tudo será um. Então, não tem como existir pluralidade ou binário, né, e dois, em Hashem, onde ele está, né, que é um lugar onde não é um lugar. Então, na verdade, tudo tem uma parte de Hashem, porque tudo veio dele, mas, de certa forma, ele também não está aqui. Ele está de uma forma muito, muito oculta. Isso é muito importante da gente entender. Que é isso que vai trazer o nosso livre-arbítrio. Ele já fez todas essas coisas justamente para nos dar o livre-arbítrio, que é um tanto quanto ilusório. Acho que a gente viu isso nas aulas passadas, né? As nossas escolhas geralmente são pautadas pelo atravessamento da nossa história, daquilo que aprendemos nos nossos pais, do nosso meio cultural, daquilo que a gente consome na internet, né? E daquilo que a mídia às vezes manipula na nossa mente, né? Daquilo que fazem a gente acreditar que é real. Então é uma série de coisas que, na verdade, será que a gente está tendo a escolha certa, né? Será que a gente está tendo uma escolha realmente alinhada com o nosso interior, com os nossos propósitos reais? Geralmente não, né?
Provavelmente vocês estão aqui, já estão nessa fase ou estão se encaminhando, e é algo ininterrupto, digamos assim, né, que a gente sempre se descobre pontos, coisas a mais, assim, que a gente: "Poxa, olha aqui, eu estava cego nesse ponto, agora eu tô começando a clarear minha mente, tirando esses preconceitos, tirando esses rótulos", né. Hoje ainda falava sobre isso com uma aluna que mandou uma mensagem muito bacana aí, sobre essa questão da desconstrução, né, você começar a se desconstruir para chegar no teu self, no teu interior. Essas várias camadas, que ocultam Hashem é o que vai permitir também que a gente revele ele nesse mundo. Então na Kabbalah nós temos o termo de Baal Shem, que é o mestre do nome. Um cabalista já de muitos anos, quando chega no nível de mestre, que domina várias técnicas, vários nomes divinos, meditações, práticas, etc., ele se torna um Baal Shem. Mas isso não significa que é porque ele sabe usar os nomes divinos para ele ou para as pessoas, mas porque através dos atos dele, ele revela os nomes de Hashem, sem precisar usar o nome, mas ele revela aquela manifestação de Hashem, aquele atributo específico, aquela forma de como Hashem se manifesta no mundo, ele consegue revelar aquilo através do seu ato. Ele se torna, num termo cabalístico, uma Merkavá para uma determinada energia de Hashem, né? E é isso que os nossos grandes patriarcas foram, né? Foram Merkavot para várias dessas sefirot aí que a gente vai ver mais adiante, tá. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Estão entendendo? Tá muito confuso? Deixa eu ver o chat aqui se alguém mandou alguma coisa. Josiane diz: "Sempre ouço que é de Malhut para que é Telé". Isso é bem comum em traduções como Cabala Hermética e etcétera, tá, mas é bem perigoso. Então o ideal é sempre de Keter a Malhut, tá. Então essa questão ainda da ocultação, além de nós termos 10 sefirot, nós temos 4 mundos, né, então é um processo, por exemplo, o Isaac Lurie foi um dos maiores rabinos dos últimos tempos e cabalista, ele vai explicar de uma forma bem extensa toda a evolução dos mundos, né, como tudo se sucedeu nos pormenores, né, ele tem a sua, digamos, obra principal, a Etz Chaim, que ele explica tudo isso, como que acontece em mínimos detalhes, e é bem complexo, né, mas de maneira geral, nós temos 4 mundos que chamamos de Abia, que é a Atzilut, mundo da emanação, seria o primeiro mundo. Nesse mundo da emanação ainda é só a presença de Hashem, não tem nada. É como se esse Or Ein Sof, ele entrasse num espaço vazio. Então, se Hashem era absoluto, nós falamos isso na segunda aula, é um pouco de revisão, né? Ele cria um espaço que chamamos de Tzimtzum, né, que é algo como uma contração. Então, ele cria um espaço nessa luz infinita, e através desse vácuo entra um cave, um risco de luz, que vai criar assim a substância para começar a se desenvolver as sefirot, os mundos e tudo mais. Então o primeiro mundo a ser formado é, é o mundo de Atzilut, que seria o mundo da emanação. A gente tem aí o que chamamos antes disso, né, o processo antes disso, Adam Kadimon, seria o homem primordial, o homem arquetípico. E na verdade não é um homem, né, mas o Lurie ele vai fazer todo esse processo de construção, explicando esse processo de construção na metáfora de um homem, como se esse fosse um homem arquetípico, né, mas ainda assim não é o Adam Harishon, o primeiro homem, são coisas diferentes, né. Eu não vou entrar tanto nos detalhes aqui, quem sabe mais adiante, quando a gente estiver no Zohar, senão vai dar parafuso na cabeça de vocês, né, então vamos mais simples agora e depois vamos complicando na medida do tempo. O primeiro mundo, Atzilut, o mundo da emanação, é como se esse Or Ein Sof entrasse nesse primeiro plano, e ali nós temos 10 sefirot. Alguns cabalistas vão dizer que esse é o mundo das 10 sefirot, né, que ali é onde elas existem de fato, e depois nós temos reflexos dela, né. Então ali são 10 emanações, 10 formas principais como Hashem se manifesta. É óbvio que não são só 10, né, são milhares, infinitas.
Isso também é representado pelos nomes divinos, que são infinitos. Nós temos 72 nomes de Deus, nós temos o nome de Deus de 72 letras, temos o nome de Deus de 42 letras, de 12 letras, os 7 nomes divinos principais. Aí nós vamos ter outros nomes divinos, tem fórmulas para nós acharmos nomes divinos dentro da Torá, e isso eu ensino lá no Portal Shalom, né? Eu até vi a Jessie falando aí que estuda sozinha, né? Fica o convite para fazer parte lá. Portal Shalom a gente também tem mentorias quinzenais, eu sempre trago obras, traduzo as obras do hebraico para a gente estudar lá, coisas que não tem tradução em inglês, espanhol, em nenhuma língua, eu trago lá, um estudo bem profundo. Mas então em Atzilut é o mundo da emanação, aqui é pura luz, não tem maldade nesse mundo, porque ainda a presença de Hashem, por mais que ela já está oculta, que ela já está reduzida, ainda assim é muita intensidade, né? É como se a gente pensasse que não é o Sol, mas a gente ainda está perto do Sol, tipo Mercúrio, assim, sabe, aquela coisa bem... tem muita luz lá, então não há possibilidade de existir o mal. E essa questão da luz, em cada nível, em cada mundo, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então ela tem uma perda de luz muito grande. Os cabalistas vão dizer que o que chega aqui para nós não é nem 1% do que existe mesmo da luz divina, tá? Então é como, por exemplo, assim, eu estudo, né, já são 15 anos de estudo de Kabbalah, e agora que eu tenho que ensinar isso para vocês, eu tenho que reduzir, para tentar passar esse conhecimento para vocês que estão começando agora, né? Então, se eu fosse explicar tudo que eu sei, não ia nem valer de nada, né? Essa luz ia se perder e de repente vocês não iam entender nada de nada. Então eu tenho que reduzir de uma forma que consiga alcançar vocês, porque aí vocês vão conseguir absorver essa luz e expandir o recipiente para poder receber mais luz, expandir, receber e expandir, até chegar nesse mesmo nível, né? Então é assim que funciona. Quando eu comecei 15 anos atrás, eu não sabia nada. Então eu comecei por coisas básicas, né? E ainda tinha dificuldade de entender. Então isso vai expandindo, você vai recebendo, vai expandindo, vai recebendo. E isso a gente também tem aí um nome que é Or Makif, luz circundante, e Or Pinimi, que é luz interna. Então a luz interna é aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu já sei, que eu já consegui inserir, introduzir dentro de mim. A luz circundante é tudo aquilo que eu não sei. Então a luz circundante é tudo que existe de Kabbalah que eu ainda não estudei e não li, que é muita coisa. Se eu vivesse 7.000 anos, não dava para estudar tudo que existe da literatura. E a luz interna é aquilo que eu já tenho. Então, na medida que a gente expande o nosso recipiente, com estudo, com reflexão, com orações, essa luz que é circundante, ela começa a passar a ser luz interna também, tá? São conceitos bem basilares da Kabbalah, tá? Então, essas 10 Sefirot, elas existem em todos os planos de realidade, em todos os níveis. Em Atzilut, em Briah, Yetzirah e Asiah. Mas em Atzilut elas são pura luz, puro bem, é pura emanação divina. Então, por mais ainda que não é a luz pura, o Or Ein Sof, a luz infinita, única, indiferenciada, que elas já são 10 luzes, mas ainda assim são luzes muito, muito fortes. Por isso que não tem possibilidade de existir nenhum outro ser, né? Só apenas essas emanações. E aí nós descemos um nível que chamamos de Olam Habriah. Olam Habriah significa mundo da criação. E a palavra Olam, que ela serve para mundo em hebraico, então sempre que vocês ouvem dizer Olam, mundo, Olamot, mundos. Ela compartilha uma raiz que chamamos de Shoresh. Em hebraico isso é algo muito estudado na língua, na Kabbalah também. Shoresh significa raiz. E todas as palavras, né, é uma língua de raízes. Então as palavras elas têm correspondência. Por exemplo, Shalom, que é paz. Nós temos Shalem, que é completude. Isso indica algo para nós, né? Quando eu consigo encontrar a paz interior, eu consigo também estar pleno. Então, isso no hebraico, na Kabbalah, é bem estudado e existem várias relações. A palavra Olam, ela compartilha a sua raiz com Nelam, que é oculto.
Então, cada um desses mundos, eles servem como esse filtro de ocultação da luz de Hashem, para chegar no último nível que nós estamos, né? Para aqui ser possível o livre-arbítrio, tudo aquilo que já falamos. No Olam Habriá, que é o mundo da criação, ele também é conhecido como o mundo do trono. O conceito de trono, que sei em hebraico, ele é muito também utilizado na Kabbalah. Ele significa sempre que algo está para se assentar nesse trono. Isso faz com que uma energia baixe ali. Então, o trono de Briá, ele serve para assentar, densificar, cristalizar a energia de Atzilut, essas 10 sefirot de Atzilut. Então, vocês vão ver lá na visão de Ezequiel que ele vê como a semelhança de um trono, né? Ele não diz que ele está vendo um trono, ele não diz que ele está vendo um homem, ele diz a semelhança de um trono, a semelhança de um homem, porque na verdade essas 10 sefirot, elas formam o homem arquetípico. Então nós temos a cabeça, nós temos o braço, as pernas, né, o órgão sexual. Então isso é um homem arquetípico. E o que ele vê no trono, o trono seria Briá, e esse homem arquetípico é Atzilut. Essas 10 sefirot de Atzilut assentadas sobre esse trono. Então, no mundo do trono também é dito que aqui nós temos os anjos ministradores, que ficam nessa altura, que seriam, alguns cabalistas vão dizer que são os serafim, né? Então é um mundo muito, muito elevado. Também é conhecido como o mundo das almas, tá? Os cabalistas vão dizer que esses anjos ministradores, que são os mais poderosos de toda a criação, são como se fossem artífices do Criador. Eles foram criados na parte mais inferior ou mais externa desse mundo. E as nossas almas, que seria aí as Neshamot, elas são criadas na parte mais superior ou mais internas desse mundo. Os cabalistas vão dizer que elas saem debaixo do trono de Hashem. Isso significa que nós temos uma ligação direta com o Criador. Nós não precisamos de intermediários, né? Nós não precisamos de anjos, não precisamos de santos, de nada, né? Não estou querendo aqui recriminar ninguém, tá? Eu entendo que a gente aqui tem vários alunos de várias religiões e práticas, mas o que eu quero despertar em vocês é esse sentido de que às vezes Hashem parece muito distante de nós. E aí nós precisamos de um intermediário, alguém que a gente, poxa, vê lá com ele, né? Se ele consegue liberar isso para mim. Mas não é assim, né? Nós temos aqui dentro de nós algo que nos conecta direto com o Criador, né? Então, se nós pararmos, sentar agora assim e falar: Hashem, quero me conectar com você, quero abrir esses canais, né? Eu nunca consegui falar direito com você, mas eu quero sentir você na minha vida, né? Fazer essa introspecção. Aposto para vocês que vocês vão começar a sentir uma chamazinha ali, tá? Para quem nunca fez isso. Que eu sei que tem várias outras tradições que trabalham com entidades, com espíritos, com intermediários. E às vezes isso distancia esse nosso contato, né? Eu não estou dizendo para vocês abandonarem essas crenças, mas o importante é vocês terem esse canal, né? Começarem a praticar isso, começarem a desenvolver essa conversa direta com o Criador, né? Abrir essa mentalidade, abrir essa consciência, expandir essa consciência para que isso se manifeste na vida de vocês, né? E não tem nada melhor do que a gente fazer uma prece e sentir essa conexão. Vou dizer que quando vocês conseguirem isso, se ainda quem não conseguiu, né? É algo que emociona, né? Que você chora ali no momento porque é muita energia, é muita alegria, é uma coisa muito forte que você sente dentro, assim, que amarra o coração, né? Deixa eu ver aqui, já temos perguntas. Ah, opa, bastante mensagem. Estou tentando entender isso tudo sozinho. Pode, por favor, falar os nomes em hebraico para português? Sim, eu tô na medida que eu vou falando, eu vou traduzindo, né, dos mundos e tudo mais, vou explicar. Quero agradecer a vossa iniciativa de nos ensinar. Imagina, eu que agradeço de vocês estarem aí. O senhor explica muito bem, o tema é tão complexo, obrigado. Fernando explica, calma. Sou professor de língua espanhola, legal, bacana.
Portal Shalom maravilhoso, tem muitos estudos. Obrigado, Sandra. Sandra é nossa aluna lá no Portal Shalom. A Jessie disse, estudo escondido porque sou filho de evangélicos, eles são preconceituosos. Acontece, faz parte, né, mas vai seguindo, continua que tudo tem um motivo, né, tudo tem um propósito. Luciano Ziel, consegui a permissão para participar das celebrações aqui em uma sinagoga judaica ortodoxa. Oh, Baruch Hashem. Abraham, professor, e quando as sefirotas estiverem alinhadas, a luz que vai chegar no mundo físico será o 100%? Tá. Boa pergunta, Carla, não tão simples de responder, né? Na verdade, o que acontece? Essas sefirot aqui, elas estão... o que a Kabbalah vai dizer é que nesse processo, no processo em que havia apenas Adam Kadimon, que é anterior ainda ao mundo de Abia, Atzilut, Briah e etc., quando ele foi fazer esse processo de criação dos mundos, houve o que chamamos na Kabbalah, que é algo bem conhecido, Shivrat HaKelim, a quebra dos utensílios. E aí as 7 sefirot inferiores, ainda no mundo anterior a Atzilut, elas se quebraram e caíram essas várias centelhas de luz, 320 centelhas de luz. E aí a gente pode pensar que essa árvore da vida ela é composta de 32 caminhos, né? Então é 32 vezes 10, 320, está tudo conectado de certa forma. Então essas centelhas de luz caíram, elas foram caindo no Lambra Briah e etc., mas principalmente em Asiar. E essas cascas é o que chamamos de Klipot. Então esse mundo aqui que está abaixo de tudo, ele é dominado pelas Klipot. O que são essas Klipot? Cascas que já foram recipientes. Num período ainda que esses recipientes eles não se relacionavam, como vocês estão vendo aqui, que tem a Sefirot e os caminhos que fazem essa energia ir e voltar, essas forças irem e voltar, elas eram individuais. É como se elas estivessem sobrepostas umas nas outras, né? Então cada uma recebia a luz, continha só para si. O que acontecia? Elas não aguentavam tanta luz. Aí a gente pode pensar aí na questão do egoísmo, né, de querer conter só apenas para si. Elas rachavam, se quebravam, caíam. Aí teve o processo que chamamos de Tikkun. Mas isso é mais dentro da teoria do Lúria, tá? O Moshe Cordoveiro, que é o que a gente está estudando aqui, ele tem uma teoria bem diferente, né? Ele não vai falar sobre Shivrat HaKelim, ele aborda de outra forma, né? A gente pode dizer que ele tem uma abordagem bem mais, não diria leve assim, mas mais tranquila de enxergar a realidade dos mundos espirituais. Hoje, claro, que fica meio de lei, que a maioria dos cabalistas ensina, é a Cabala Luriânica que trata desse assunto. Que o Lúria acabou indo muito profundo, muito no detalhe. São obras quilométricas, né, bem extensas. Mas, falando pela visão do Lúria, o Shivrat HaKelim, então essas cascas caem. E aí nós, enquanto seres humanos, nós temos que fazer essa reparação, que é elevar essas 288 faíscas de luz. Por que 288 se são 32, se são 320? Porque as 32 restantes apenas na vinda do Mashiach. Apenas na redenção, né, na era da redenção, na era da reparação, que essas faíscas vão se elevar. Mas nós, enquanto seres humanos, nós temos que fazer esse trabalho de retificação interna e externa para elevar essas faíscas retificando o mundo. É basicamente isso. Então aí sim, quando a gente chega nesse nível, que o Mashiach ele é um código, pode ser que seja uma alma realmente que vai encarnar, pode ser que seja um estado de consciência da humanidade. Não sou eu que vai dizer algo sobre isso, porque nem os grandes rabinos e cabalistas têm uma opinião formada, né? Claro que eu tenho minhas opiniões, mas pode ser de tudo, né? Mas o que significa que, de certa forma, nós vamos elevar essa Sefirot e ao mesmo tempo baixar essa consciência de Keter no mundo. Então isso traz a reparação para tudo que está quebrado, tá? Professor, já ouvi que as orações que fazemos precisam ser levadas a Deus através dos anjos, pois não chegariam diretamente. Se isso for verdade, por que nossas orações não chegam diretamente a Deus? Tá, é uma pergunta muito profunda, eu vou tentar ser sucinto para responder.
pois não chegariam diretamente. Se isso for verdade, porque nossas orações não chegam diretamente a Deus. Isso tem várias possíveis respostas, né. Pode ser que a forma como você tenta se conectar não está sendo a mais correta. Pode ser que você mesmo tenha bloqueios que não está te deixando chegar a Shem. Pode ser que a forma que você interprete que tuas orações não estão sendo aceitas, não tá com uma visão muito clara sobre isso, né. Aquela questão, por exemplo: "Ah, eu peço tanto para Deus me dar paciência e só me vem problema". É claro, ele está te mandando o problema para você treinar a tua paciência, né. Então, às vezes, a gente pede algo, mas não entende o que Deus está dando para nós daquele pedido. Muitas vezes a gente não está também sabendo falar com Hashem. Por exemplo, no judaísmo, né, que a gente tem 3 orações diárias, é uma série de rezas prontas, e depois que você passa anos fazendo isso, o risco de cair numa fala automática, verborrágica, é muito grande, né. Por isso que temos aí todas as kavanotas, meditações, que é para sempre manter a nossa intenção 100% ali no que a gente está fazendo. Porque se a gente está só lá, 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 eu as rezas, elas servem para quê? Para trazer a reconciliação com Hashem. Justamente para a gente buscar essa retificação do mundo, né, para trazer uma integração, uma retificação dos vasos internos e externos. Então, se eu estou lá falando blá, 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 que tipo de reconciliação que eu estou fazendo, né? A mesma coisa que você briga aí com o marido, com a esposa, com o amigo, e aí você vai para a pessoa e nem tá prestando atenção no que ela tá falando, ou fala, sei lá, qualquer coisa, tá falando e tá pensando lá no mundo da lua, né. Então isso faz com que, eh você não consiga trazer essa comunicação. Então é difícil, né, para isso a gente precisaria de repente aí abordar numa mentoria o que é bem certo, etcétera, e a gente consegue investigar mais e entender melhor, né. Mas sim, sobre essa questão dos anjos, é dito que eles elevam as nossas preces para Hashem, aí eu vou falar até do Sandal Fon, que ele coroa, né, ele faz uma coroa com as nossas preces para coroar o rei, etcétera. Mas aqui também é importante a gente dizer: "Ah, porque então é os anjos, o anjo Sandal que envia minhas preces, então vou rezar para ele". Não, né. Quando você quer mandar uma carta para alguém, você não escreve para o carteiro, né, você escreve para a pessoa e entrega por carteiro. Então na Kabbalah também tem formas da gente fazer preces meditando em nomes de anjos, mas a prece ela sempre vai ser direcionada a Kadosh Baruch Hu, né, jamais a um anjo, alguma coisa do tipo, tá. Como funciona o Portal Shalom? O Portal Shalom é por anuidade, né, então hoje ele está 1.190. A gente tem um cupom de desconto de R$ 200, mas a gente está com uma promoção esse mês para quem faz o mapa, nós damos um cupom de desconto de R$ 500. Então se você fez o mapa, quer ingressar no Portal Shalom, ou quer ingressar no Portal Shalom e fazer o mapa da alma, na verdade você praticamente só paga o Portal Shalom e entra, e ganha o mapa, né, basicamente é isso, tá. Lá hoje nós temos 16 módulos de Kabbalah, está previsto até o ano que vem termos 22, nós temos mais de 250 aulas com mentorias também mensais, e cada curso eu abordo tanto a Kabbalah teórica, meditativa, prática também, e grandes cabalistas como Abraham Abulafia, Yitzhak de Yosef Gigatila, nós temos cursos do Zohar, Sefer Yetzirah, Sefer Raziel, curso de anjos, Kabbalah profética, é bastante coisa, né. Walter Ney, boa noite Zé, eu sou o Walter Ney, vamos aqui na contagem, preciso estudar sobre Kabbalah, seja bem-vindo. Jesse, o senhor conhece o livro GPS da Alma, se conhece o que me diz dele? Olha, eu já ouvi falar nesse título, mas não li. Ah, falta de perdoar é bloqueio, com certeza. Acredito que temos acesso gratuito ao Eterno sem intervenção. Exatamente, isso aí. Aquilo que a gente já até tratou nas outras aulas, né? Por mais que eu tenha errado, feito algo abominável, o dia que eu sentir mesmo a Teshuvah, quiser trazer esse retorno a Hashem, me conectar a ele, e vai estar ali pronto, disposto a me ouvir, a me ajudar nesse processo de reparação. Então, só para a gente, antes da gente finalizar a aula, só para a gente contextualizar a questão dos mundos, eh, no mundo dos tronos, então, no mundo do trono, que seria esse trono de Hashem, nós temos esses anjos artífices. No Olam HaYetzirah, nós temos anjos mesmo, a maioria dos anjos estão no Olam HaYetzirah, né, mas a maior parte ainda, por incrível que pareça, está no Olam HaAsiyah.
Porque o Olam Haciá, ele é dividido numa parte espiritual e na parte material, que é que nós estamos, né. Então a gente está, digamos assim, no calcanhar do Adam Kadmon, né, na raspa do tacho, ali no fim do fim. E ainda na parte superior do Olam Haciá nós temos boas classes de anjos que a gente vai eventualmente estudar isso em outro curso, de repente, eu acho que aqui no Shepherd Oveiro ele ainda não é nessa obra que ele aborda, né, ele tem uma obra muito boa que é o Drishota Malachim, ele fala só sobre anjos, traz várias obras, traz críticas, né, o estudo dele, tirando o Tamareira de Débora, que é o mais tranquilo, se a gente lê tipo Ori Akar, lê Pardes Rimonim, Drishota Malachim, todas essas obras ele é bem crítico, ele traz outros cabalistas e ele diz: "Olha, isso aí não está certo, porque se fosse assim, assim, assim", ele é bem filósofo, né. Então ele filosofa, né, filosofa. E aí ele traz pontos positivos e pontos negativos daquela ideia e prova, digamos, por A mais B que não é aquilo, né. Aí ele traz as fontes do Zohar e tal, né, e diz: "Ó, Rashbi diz que não é assim, então não é". É bem interessante, assim, um estilo diferente, né. Então, em cada um desses níveis, Olam Hatzilut, mundo da emanação, Olam Habriá, mundo da criação, Olam HaYetzirah, mundo da formação. Então, tem gente que diz que o Sefer Yetzirah é o livro da criação, tá errado, porque criação seria Briá, Borê, né, Bará, e todas essas palavras têm a ver com criar, com criação, criado. Yetzirah é formação, então é o livro da formação. E depois Olam Haciá, que é da ação, né. Eh, então são vários níveis, né, quando a criação é algo que veio do nada, não tinha nada anterior àquilo. Então o mundo da criação, a gente diz que é o Yesh Me'ain, algo vindo do nada, né, porque não tinha nenhuma matéria para ser criada daquilo. Depois os outros mundos é Yesh Me'esh, algo de algo, porque essa matéria ela já foi se densificando, foi se cristalizando, se transformando, né. Então esses 3 mundos, Briá, Yetzirah e Asiá, eles são, digamos, onde a gente mais alcança. Atzilut ele já está numa distância muito maior, que ainda é pura emanação divina. E essa energia então ela vai se reduzindo, se reduzindo, se reduzindo até chegar aqui, né. Mas a Shema ainda ele é pura misericórdia, porque se ele cessasse um segundinho sequer, a gente não, estaríamos vivos aqui, né. Vonete, é normal a pessoa sentir que vai acontecer algo e acontecer? Sim, é normal. E à medida que você se desenvolve nas práticas meditativas e tudo mais, isso pode acontecer mais e mais, tá. Eu, por exemplo, isso acontece muito frequentemente, eu tenho, tô aqui do nada e vejo alguma coisa assim, como se fosse uma imaginação. Passa aquela cena na minha cabeça e acontece depois exatamente igual. Ou eu não tô no lugar, mas sei o que aconteceu porque passou aquela coisa. Eu pergunto pra pessoa, aconteceu aquilo. Isso é muito comum, né? Quando a gente desenvolve essa Da'at, ela vai abrindo a nossa visão para os mundos espirituais. Bom, acho que é isso por hoje, né? No fim a gente nem conseguiu ler a obra hoje, né? Mas eu achei uma introdução importante de fazermos para contextualizar a árvore da vida, vocês entenderem esses planos, né? Tudo isso, tá? Sobre o Portal Shalom, como faço para saber sobre? Hã, eu vou postar agora no grupo, então se vocês estão com interesse, eu vou postar ali. Vou postar o cupom de desconto de R$ 200, então ele está 1.190, mas para quem quer participar, tem o cupom 200, ele vai aplicar R$ 200 de desconto, fica 990 a anuidade, né, então vocês ficam com acesso por um ano. Agora quem tem o interesse de fazer o mapa, aproveitar essa oportunidade, porque quem faz o mapa acaba, aproveitando todo esse ensinamento muito mais, né, e eu não uso a roda astrológica, eu uso justamente a árvore da vida que vocês estão vendo aqui. Então ele é um mapa da alma mesmo, né, um reflexo da alma. Então aí ganha R$ 500 de desconto, ou seja, Portal Shalom, o mapa da alma está 490, Portal Shalom com R$ 500 de desconto fica 690. Seria o preço de um curso de Kabbalah. Aí vocês vão ter acesso a 16 cursos, 250 aulas, as mentorias e tudo mais. Moré, só uma pergunta, a pineal não tem nada a ver com data? Tem a ver, justamente.
Professor, por que costumeiramente tendemos a imaginar Deus com energia masculina? Isso vem assim, vem um pouco das religiões, né, que acabaram antropomorfizando Deus em uma figura masculina, e aí, claro, isso com interesses políticos, religiosos, de dominação, etc, né. Mas a Hashem não tem nada a ver com isso, né. A gente vai estudar, claro, na Kabbalah a gente vai estudar energias masculinas, energias femininas, mas isso não tem nada a ver com gênero, com sexo, com nada disso, né. São apenas símbolos para a gente entender, uma energia masculina é uma energia expansiva, é uma energia doadora, é uma energia de semente. Feminina é uma energia de restrição, de recepção, de geração, gestação, né, que ela vai desenvolver. Então na Kabbalah, na verdade, a gente aprende que não tem uma sem a outra, nada pode ser completo. Então precisa sempre dessas 2 energias. Aí as pessoas vão falar: "Ah, o que tá lá na Torá, né, que fala, homem não deitar, tal, por cima de outro homem, etcétera". Kabbalah vai interpretar isso de uma maneira mais aberta, que se fala sobre a questão energética. Porque às vezes você vê casais heterossexuais, mas que a mulher tem uma energia masculina. E aí quando você vê o homem, ele tem uma energia feminina, né. O homem é mais tranquilo, é mais às vezes gosta de cuidar da casa, e tal, e a mulher é pra frente, sai, faz e resolve tudo e tal, né. Então o que que não dá para os 2 terem uma energia masculina? Aí se você pegar um casal heterossexual, que os 2 têm energia masculina, não vai dar certo, por quê? São 2 energias iguais. Não tem a possibilidade de gerar nada disso, né, de sair, de desenvolver, que é igual, né, são energias iguais, então uma, digamos, absorve a outra, ou acaba se chocando, né, então precisa do complemento, que a gente entra também na questão da alma gêmea, né. Então sempre precisa, desse contraponto. E a Hashem, na verdade, ele tem as 2, né, que não é 2, é uma só, porque ele não tem duplicidade, ele é uno. Então, são alguns dos segredos aí da Kabbalah. Justamente a coluna do meio ela faz esse equilíbrio entre esses 2 opostos. Por que que diz que num casamento tem sempre 3 pessoas? O homem, a mulher e Hashem, né, porque quando tem a união de Hashem, que tem a união do casal, tem o Shalom Bait, então ali paira a Shekhinah, paira a presença divina. Na Kabbalah nós vamos estudar aspectos divinos que são, não aspectos, emanações divinas, que são masculinas e que são femininas. Quando a gente fala de Shekhinah, é sempre o aspecto feminino de Hashem, sempre, né. A Shekhinah ela sempre vai ser esse aspecto mais feminino, mais maternal de Hashem. E outras vezes a gente fala de atributos que são mais masculinos. Joiciane, pode mandar a pergunta no chat? Josiane, desculpa, pronunciei errado. Boa noite, professor. Shalom. Shalom. Falar aqui que é mais rápido, às vezes vou digitar e eu erro. Uma pergunta, o senhor falou da alma gêmea, né? O Cântico dos Cânticos, por que tem alguns cabalistas que agora começam a fazer esta oração até o dia de Rosh Hashanah? Justamente porque ela serve como uma prática de correção, ela serve como uma prática de corrigir essas energias e de unir esses aspectos masculinos e femininos. O Cântico dos Cânticos, ele tá sempre, é sempre uma busca, né, dessa união, de juntar a noiva e o noivo, e tudo isso na verdade representa essa união de Nukva, que seria representando Malhut, unindo com o Zeir Anpin, que é o noivo. Então quando se fala na Kabbalah em noiva, é Malhut, e quando se fala em noivo, é Zeir Anpin. Em Rosh Hashanah até Yom Kippur nós temos 10 dias. Durante esses 10 dias, essas 10 sefirot de Zeir Anpin, elas vão se descolando das 10 sefirot de Nukva. E toda a negatividade, então pensando aqui, né, para traduzir isso de uma maneira mais entendível. Zeir Anpin, o que que é? Ele representa as nossas emoções. Nukva, que é Malhut, representa as nossas ações. Então a carga negativa que eu acumulo na minha alma, com as minhas emoções negativas, as minhas ações negativas, isso fica impregnado. Então de Rosh Hashanah até Yom Kippur eu vou descolando meu Zeir Anpin da Nukva,
Sefirá, Sefirá, em cada um dos dias. E essa negatividade ela vai indo para Malhut de Nukva. Então no Yom Kippur é o dia que a gente faz 5 preces, e aí nós repetimos algumas súplicas 10 vezes, que é justamente para eliminar totalmente essas energias de negatividade. Então o Shir HaShirim, nesse período, ele é como a Selihot, né? É um período de preparação, porque esses 10 dias eles são muito intensos. Então é a mesma coisa que a gente for participar de um torneio, for participar de sei lá, de qualquer evento, assim, que se fosse um halterofilista, alguma coisa assim, né, teria que se preparar muito. Cuidar da alimentação, aumentar a carga, aumentar os exercícios, ir mais para academia, né. Então da mesma forma a gente se prepara para esse evento que é muito poderoso. Então 40 na tradição sefaradi, 40 dias já a gente já começa com leituras de Selichot, com a prática do Shir HaShirim, que é justamente para preparar a alma para esse grande evento, né, para começar um ano limpo. Baruch Hashem, toda rabá. Toda bevakashá. Certo, pessoal? Espero que todos tenham gostado da aula. Desculpa se eu fui prolixo, se eu repeti muita coisa, mas eu achei interessante, antes da gente entrar nas 10 Sefirot, né, a gente fazer essa introdução. A gente vai ver muito mais sobre isso quando entrarmos no Zohar, né, vai ter muito mais segredo lá, tá, muito mais coisa. Então lá a gente vai entender melhor. Aqui, claro, a gente vai começar a aprender um pouquinho mais de acordo com a Sefirot. Semana que vem a gente já começa em Keter, mas lá no Zohar a gente vai ver muito, muito dos segredos mesmo, tá? Então depois desse curso aqui, o próximo que eu vou dar é Meditações da Torá, que eu quero trazer versículos, coisas que a gente possa aí aprender, né, de meditações, coisas mais práticas, tá? E depois do Meditações da Torá, a gente entra no Zohar. Não vai ser o Zohar inteiro, né? Já falei, aquela obra que a gente tem a tradução para o português. Quem quer ver o Zohar com mais profundidade, a obra mais, não digo ainda inteira, né, mas com mais detalhes, lá no Portal Shalom a gente vai ter os 5 módulos dos 5 livros da Torá, abordando no detalhe, tá bem? Então, muito obrigado pela participação de todos. Vou mandar lá no grupo informações sobre o Portal Shalom. Baruch Hashem, muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos semana que vem. Até mais.